Meninas, essa nossa aula de hoje eu fiz questão de dividi-la em duas partes para não ficar muito cansativo, muito pesado, delongar muito. Eu fiz questão de dividi-la. Então, a primeira parte nós falamos sobre as orientações básicas de contabilidade, noções básicas e legais, né? Então, até aqui, daqui para frente nós vamos tratar um pouco sobre sobre algo que é muito importante no consultório, que aliás que é essencial, que nós vamos falar sobre a técnica de cobrança. Infelizmente, é impossível hoje qualquer consultório que seja trabalhar sem ter que ficar alguma coisa para trás ou trabalhar somente à vista. Infelizmente, a maioria dos consultórios não consegue trabalhar só à vista. Que bom seria se nós tivéssemos a capacidade de trabalhar só à vista e recebêssemos, toda vez que trabalhamos, recebêssemos. Mas nós sabemos que nós trabalhamos para todo tipo de pessoas, então não tem como, nem são todo mundo que tem dinheiro, tem o suficiente para pagar todo o tratamento no momento. Então a gente tem que pensar também na condição do outro. E infelizmente também há aquelas pessoas que pagam direitinho, que não precisam nem de cobrança, mas são aqueles que são esquecidos, que desleixado e às vezes vai embora, vai embora e não volta mais. Então nós precisamos aprender a cobrar. E nós vamos aqui, a partir daqui nós vamos aprender algumas técnicas de cobrança. E seria importante que a gente leve bem à risca a cada detalhe dessa técnica, porque essa técnica vai nos ajudar no consultório, no dia a dia. É algo que é imprescindível, sempre vai ter esse momento de cobrar, de ir atrás, de buscar, porque a vida do consultório depende de tudo que entra no consultório, do dinheiro que entra no consultório. A arte de cobrar, vários aspectos merecem atenção. O perfil do consumidor, o comportamento da concorrência, o valor médio das vendas e o quanto a empresa está capitalizada. Algumas dicas importantes. Antes de ligar faça um resumo dos assuntos a discutir e dos resultados específicos visados. Depois, preveja a reação provável ao que você tem a dizer com base em seu conhecimento do ouvinte devedor. Você já conhece essa pessoa, então você precisa pensar um pouquinho como você vai chegar até essa pessoa, imaginar quais serão as suas respostas e que você esteja preparada. Na realização de uma cobrança correta, há necessidade de que a mesma seja realizada de forma contínua, onde a comunicação entre as partes esteja voltada para a solução do problema. O que sem dúvida alguma, podemos alcançar com o uso do telefone. Cobrança na prática. Identificar a si empresa. Depois, informar a razão do telefonema. Por que você está fazendo esse telefonema? Depois, silêncio. Aguardar para tentar obter uma resposta. Fazer as perguntas preparadas. Fazer as perguntas certo. Obter um compromisso daquilo que você está cobrando, daquela pessoa que você acessou através do telefone. Fazer um resumo, ações a ser tomada, encerrar a ligação
Intimidação e proteção. Qualquer negociador pode ser intimidado, dependendo do conjunto certo de circunstância. A fonte de intimidação pode ser oponente, uma situação ou, como ocorre com frequência, está dentro dele mesmo. Faz sentido das despesas que reduzirão a possibilidade de ser intimidado, seja por fonte externa. Há 2 passos que ajudam a uma determinação que retardam a possibilidade de ser intimidado ou admoestado ou amedrontado. Devolva uma autoimagem positiva como negociador. Não brigue, mas negocie. Lembrando que o negociador deve desenvolver controles externos que imponham um limite. Segundo inadimplência, segundo Plínio Tomás. Veja bem, se existe uma parte do consultório que precisa ser gerenciada com mais atenção, essa é a financeira. Afinal, ela é responsável por manter o seu consultório em funcionamento. Saber exatamente quando você recebe, quanto gasta, as previsões para o futuro e as formas de otimizar os lucros e investimentos é apenas o básico que precisa ser feito para que sua empresa não feche as portas. Isso é muito importante. Isso nós precisamos ter consciência disso, saber exatamente o quanto você recebe, o quanto você gasta, as previsões para o futuro e as formas de otimizar os lucros e investimentos é apenas o básico que precisa ser feito para que a sua empresa não feche as portas. E olha que as pequenas empresas, dentro de 2 anos, 95% delas fecha dentro de 2 anos. Então isso é muito sério. Nesse contexto, qualquer dinheiro que deverá entrar e não entra é um problema. Então é preciso cobrar. Os principais motivos do não pagamento são esquecimento. Boa parte dos clientes é desorganizado e acaba se esquecendo de pagar as contas em dias, simplesmente porque não viu a fatura, boleto, etc. Ou não lembra da data combinada para passar na clínica e fazer o acerto. Outros por má fé. Há pessoas que, infelizmente, já fazem o tratamento, compram pensando em não pagar. Vão empurrando com a barriga enquanto podem. E, se possível, devolvem o produto ou fazem acordo para pagamento extrajudiciais antes de uma ação de cobrança. Alguns dos caloteiros profissionais como esses compram geralmente sem perguntar quase nada. Aceitam todas as propostas e fazem tratamentos grandes. Eles costumam ter histórias estranhas para justificar o não pagamento da entrada ou para não deixar cheque pré-datado. Geralmente são muito simpáticos e
muito falantes. Mexe e vira, aparece um cliente desse no consultório. Você faz o orçamento para aquele cliente, para aquele paciente, e ele nem sequer pergunta para você ou faz qualquer questionamento. Que dia que nós vamos começar? Por mim, tudo bem. Aí quando você fala que você tem uma entrada, que você precisa de uma entrada, ele fala, não, então vamos começar e amanhã eu trago para você a entrada. Só que amanhã ele volta novamente para dar continuidade e não traz a entrada e vai empurrando com a barriga. Chega um ponto que você está quase terminando o tratamento e esse cidadão ainda não pagou. E já às vezes não pagam. Comigo mesmo já aconteceu algumas vezes de terminar o pagamento como forma de pressioná-lo a pagar e nunca mais recebi. Então esses também nós precisamos saber como cobrá-lo. Descontrole absoluto. Tem uns pacientes que têm um completo descontrole. Tem aqueles que têm a intenção de pagar e não passam por problemas e não passam por problemas, mas compram por impulsos e acabam tendo mais dívidas do que podem arcar. Isso acontece muito no consultório. Às vezes o paciente vai lá e para ver uma simples carizinha que custa apenas talvez uns 50 a 100 reais, mas quando ele chega no consultório ele pede para você que olhe tudo que ele tem, tudo que ele precisa. E todos os tratamentos que você oferecer para ele, ele vai fazer porque é compulsivo e não tem controle. Esses também, não é que nós vamos deixar de atender, como cobrar esses pacientes. São pessoas geralmente altamente endividadas. Tem aqueles também que por vingança. Tem ainda o grupo de clientes que por algum motivo não gostam do tratamento, perderam a confiança ou coisas parecidas e aí, como retaliação, decidem não terminar de pagar. Isso também é bem comum no consultório. Pessoas que às vezes começam o tratamento por um motivo ou outro, resolve parar o tratamento e aí ou então inventa uma desculpa e para vingar do profissional resolve não pagar mais. Nós precisamos também cobrar esses pacientes. A venda de serviços de saúde gera um vínculo emocional, o que interfere diretamente na cobrança, por um lado, e no outro, pagamento por outro. Isso é um problema sério no consultório. Às vezes, você acaba vendendo um serviço e por ter vendido esse serviço, você acaba criando um vínculo e esse vínculo acaba dificultando essa cobrança. Esse paciente esquece que você precisa de receber e por esse vínculo você acaba tendo dificuldade. E é mais difícil de cobrar, mas também é mais fácil não pagar. É difícil de cobrar? É difícil, mas é muito mais fácil não pagar. Então nós precisamos de cobrar. Antes de fechar com o cliente, verifique se ele tem um nome sujo na praça, se está empregado, ou se tem estabilidade profissional, se possui experiência anteriores de crédito e bom pagamento, e se reside no mesmo lugar há algum tempo. Hoje em dia, os consultórios estão ficando cada dia mais profissionalizados, cada dia mais eficiente na questão da venda do tratamento, porque se a gente tiver medo de pesquisar a vida da pessoa, levantar os dados da pessoa, principalmente na questão na hora do pagamento, nós levamos muito calote. Ainda no consultório há muita inadimplência
há muitos mal pagadores e às vezes um pouco de tudo isso nós somos culpados por isso. Então é preciso fazer um esforço enorme, juntar todas as forças profissionais, o dentista, o SB, o auxiliar, a secretária que está lá na frente atendendo o telefone. É preciso que tenha um conhecimento abrangente de tudo, levando todos os dados realmente para que a gente possa atingir uma clientela melhor, porque tem muitos que já vão com a intenção de não pagar. E se a gente tiver medo de pesquisar sobre a vida da pessoa, então, por exemplo, olha, não, eu vou pagar, eu vou te dar um cheque. É quase impossível você não pegar um cheque. Mas antes de pegar um cheque, fazer uma consulta no SPC para ver se essa pessoa é uma boa pagadora, se esse cheque tá bom, se ele é uma pessoa, se tem nome no mercado, se ele compra em algum lugar. Isso é preciso que a gente faça, não tenha medo de fazer para evitar os calotes, evitar um pouco da inadimplência, para facilitar a nossa vida em relação a essas cobranças, para termos de cobrar menos. Então é preciso fazer esse teste antes de contratar o tratamento desse paciente.